E aí nós vamos falar hoje de um tema que vem do Evangelho de Mateus, que tem a definição dele maior, né? E a gente só pegou o título, que é o Estamos a Caminho. Eu quero ler o que no Evangelho de Mateus, o que ele fala, e aí depois a gente vai discorrendo, porque só nessa fala, só nesse trecho, eu acho que já dá uma palestra, mais do que um collab com uma palestra junto, né? E ele diz assim, ó: reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho, porque ele não vos entregue ao juiz, e o juiz, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao Ministério da Justiça, e não esteja metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pague um último ceitil. Gente, eu confesso que quando eu li a primeira vez isso, eu senti isso assim, como uma ordem tão grande, ó, você vai lá, faz isso bonitinho, porque senão você vai se ver comigo depois. E aí eu fiquei num processo assim, meu Deus do céu, se Deus não é punitivo, se Deus é soberanamente bom e justo, e se eu não estiver pronta para esse adversário, como é que ele me manda eu ir lá me reconciliar, senão eu vou ter que me ver com ele? E aí eu comecei a ver o quanto eu estava equivocada nisso, né? E acho que um dos primeiros pontos que eu vejo que aqui dentro desse trecho tem tantos ensinamentos, e acho que o primeiro dele, a gente precisa ter uma noção do que é esse caminho, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que quer dizer esse caminho. E aí eu comecei a ficar pensando, né? O que pode ser esse caminho? Aí tem uma frase que me chama muita atenção. Eu sou a verdade e o caminho. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Quem disse isso? Jesus, né? E aí, quando eu ouço essa frase, para mim fica tão forte assim, que esse caminho é o legado de Jesus para conosco. Esse caminho é essa estrada que Jesus abre para nós. Esse caminho é o nosso roteiro de evolução. É a nossa escola. É aonde nós estamos aqui com uma trilha de aprendizagem para a gente evoluir, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho mais desse caminho para a gente entender as outras partes, senão não vai fazer sentido a gente falar o que é esse adversário e quais são as outras coisas se a gente não tiver bem claro esse caminho. Né, Lina? Passou para mim a bola? Não, primeiro deixa eu falar um oi aqui para todo mundo também, Sônia, que sempre falando oi para a gente aí, boa noite para todos. E é muito querido isso, né? O pessoal vê, que a gente vê aí toda semana, e acho que isso também, o que eu também quero reforçar é que essa presença faz toda a diferença no nosso caminho, né? Na nossa encarnação, na nossa escolha de vida, no nosso processo do que estamos fazendo hoje, e as escolhas que fazemos também durante essas oportunidades, esses dias que a gente tem, nesse tempo que a gente tem, que se a gente for pensar bem, parece ser tão curto numa encarnação, né? E como Sandra falou, quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele quis dizer com isso realmente? Será que ele deixou esse passo a passo? Ontem a gente comentou sobre isso também, sobre o mapa, né? Quando a gente falou no estudo de ontem, nas reflexões de ontem, que ele foi deixando assim um mapa claro de você estar aqui, esse é onde você quer chegar. O Espiritismo vem clareando isso, quando ele fala sobre o homem de bem, quando ele fala sobre sede perfeitos, no capítulo lá do sede perfeitos. Então, eu acho que é todo um processo, então são várias coisas que a gente pode cobrir aqui, e colocar isso tudo junto talvez dê uma nova visão, talvez dê um novo entendimento, quem sabe, né? Não é, Marisa?
quando ele fala, né, que é o caminho, a verdade e a vida, eu sou, né? Ele se diz o caminho, a verdade e a vida, como a Sandra citou, e os espíritos nos colocam ele como modelo e guia, né? O que é que a gente pode ter ideia do que seremos, das nossas possibilidades é com esse grande modelo que é Jesus, e o caminho que ele deixa aqui para nós participarmos e caminharmos sob essa é como se fosse assim uma dica maravilhosa, né, de dizer assim, né, vocês serão como eu amanhã, faça o que eu faço, venha como eu estou, como você citou, né, todas as dicas que ele foi dando, o homem de bem, o que é preciso fazer para se tornar um homem de bem, o que é que preciso fazer para não sentir o sofrimento de uma forma destrutiva, e sim de uma forma construtiva. Como ser, né? O que é que podemos fazer de melhor para ser melhor? Né? E são coisas que a gente não compra na padaria, não compra no mall, não compra em lugar nenhum, nem no Amazon vende. Então, é uma coisa que é realmente, quando ele diz assim, quanto estamos a caminho, é como se estivéssemos caminhando com ele naquela encarnação e usufruindo do modelo. Né? Quando o modelo te acompanha durante o seu dia a dia, você faz alguma coisa danosa, mas você olha para ele, ele já lhe dá a dica, olha, da próxima vez você pode fazer assim, assim, assado, que vai dar mais certo. Aí você, é, né? Porque essa é a beleza do ensinamento que Jesus nos deixou, é nos dar as possibilidades sem punição, sem cara feia, porque quando a gente faz isso dentro de casa com os filhos, né? Bota de castigo, tira o brinquedo, a gente tem que usar de algumas coisas que a criança fica com raiva da gente. A gente não, já passou de ter raiva de Deus quando doía alguma coisa em nós. Agora, quando dói, a gente já fica alerta, assim. O que é que eu deixei de fazer esses dias? Quais foram os meus excessos? O que foi que eu fiz que meu corpo está reagindo, ou a minha mente, ou meu humor? Por que eu estou reagindo dessa forma? O que foi que aconteceu? De que maneira eu me portei diante dos acontecimentos? Porque antes não, a gente já culpava, né? Olha, fulano chegou aqui, fez isso, agora eu estou assim, triste. Não é mais o de fora, né, para dentro, é de dentro para fora. Então, isso eu acho assim que a gente ter esse primeiro ensinamento de que somos responsáveis em fazer essa caminhada segura, né? Nós somos os responsáveis, o dono do nosso caminhar, isso eu acho que já é assim de uma beleza, de um amor muito grande. É Deus nos dar nas mãos assim o nosso destino e dizer, vá, a gente vai te ajudando e você vai construindo, né? É bem legal isso. Nossa, eu achei tão importante o que você trouxe, Marta, porque quando a gente tem contato com essa verdade, vem uma outra verdade tanto quanto importante do que essa generosidade desse pai entregar para a gente o roteiro da nossa vida, né? O roteiro da nossa história, e a gente assumir isso e ter responsabilidade sobre ela. Porque quando a gente tem contato com isso, cai por terra muitas vezes o hábito que a gente tem de terceirizar as coisas para o outro, né? Cai por terra aquilo que a gente fala, não, isso só aconteceu comigo porque Deus quis, ou porque o outro me fez fazer tal coisa, eu estou nervosa porque o outro me deixou nervosa. E aí a gente começa a ver que essas situações, elas acabam caindo por terra, porque você é dona do seu próprio destino. Você tem uma trilha de aprendizagem, eu sempre falo, né? Deus foi lá, montou a balinha, entregou e você vem para cá. E o estar a caminho, isso já tem uma outra proposta que é assim, nós estamos aqui de passagem, nós estamos a caminho, nós não vamos ficar aqui, né? Que aqui construir, que aqui é isso que nós temos. Não, aqui é um dos trechos que nós vamos passar. E aí fica a pergunta, como é que a gente está planejando isso? Como que a gente planeja? É igual uma viagem, né? Quando a gente vai para algum lugar
fazer uma viagem. Se a gente não planeja, algumas coisas meio tortas acabam saindo, né? Então, você queria fazer um passeio, mas aí, como você não planejou, chega lá, o ônibus do passeio já foi embora, ou aquela pessoa que você queria visitar, se você não avisou ela que você está indo para a cidade onde ela se encontra, você chega lá, ela pode não estar. Eu acho que é um pouco disso também, essa responsabilidade de Deus, né? Que essa espiritualidade nos entrega da gente se planejar, da gente se organizar. Quais são os roteiros que eu quero seguir? O que eu quero adquirir de aprendizado nisso? E se não deu certo, se não deu aqui, eu posso tentar, eu posso buscar de novo, mas eu não posso terceirizar. Acho que aí cai por terra muito do nosso desejo, muitas vezes, que eu confesso que às vezes é muito confortável você colocar, terceirizar para o outro a tua felicidade, terceirizar para o outro um senso de justiça, terceirizar para o outro tudo aquilo que é, de fato, aquilo que você veio buscar enquanto espírito mesmo de evolução, né? E aí, quando você vê que não é o outro é só mais uma ferramenta para que você possa adquirir mais competência, aí eu vejo, não é fácil, mas eu acredito que ainda pode ser libertador, né? A Rosana colocou aqui, ó, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Ah, é a minha mana, né, gente? Minha mana linda. Adorei, Rosana. Isso que você falou sobre esse planejamento, eu acho que é realmente super importante a gente colocar isso, Sandrinha, porque às vezes a gente planeja, a gente leva mais tempo planejando umas férias do que a gente leva planejando a nossa vida e que dirá o nosso lado espiritual. Isso fica lá por último, assim, uma horinha no domingo e olhe lá, né, de vez em quando eu estou me sentindo bem para baixo, aí eu invisto um pouquinho mais, assim, seguido, vou várias semanas, mas se eu estou bem, pode esquecer. Você, né, essa parte da espiritualidade vai ficando para depois. E quando a gente tem esse entendimento maior de que somos imortais, que o que a gente faz aqui vai influenciar as próximas, né? O que a gente tem aqui, as escolhas que nós estamos fazendo aqui vão reverberar pelas próximas encarnações. E aí vem toda essa questão do planejamento fica ainda muito mais importante, porque senão a gente fica patinando, sempre na mesma condição, sem conseguir passar daquela lição, a gente confunde completamente porque a gente está aqui, tudo que a gente tem não é nosso, mas tudo que está aqui é material didático, a gente confunde o material didático com a lição, né? A gente leva a casca da banana e deixa a fruta aqui, quer dizer, essa importância desse entendimento para a gente fazer um pouco melhor, né? Porque não tem como, né, tomar as rédeas da vida sem entendimento da vida. E eu acho que a primeira coisa, a coisa fundamental que atrapalha, se a gente não tem o conhecimento disso, quer dizer, não agrega como a nossa verdade, e isso eu acho que é um detalhe, assim, que a gente passa, talvez, uma encarnação inteira trabalhando em cima disso para poder incorporar, internalizar, né? Incorporar, não, internalizar, que é a imortalidade do espírito. Porque para a gente fazer uma caminhada dessa, né, proveitosa, aproveitando tudo para agregar nesse crescimento para esse tempo que vamos viver aqui, porque esse é o grande lance, porque a gente veio de estudos e de percepções que a gente não tinha noção da imortalidade. Então, era a vida, e daqui a pouco vai morrer, e quando morrer é céu e inferno, se é bonzinho vai para o céu, se não é, vai para o inferno. Então, foram noções muito impactantes, né? Nós temos o espírito assim, com dificuldade, às vezes, para entender um formato amoroso. A gente só entendia a lei como a lei dos homens é. Se você é bom, você está na rua, se você não é, você está na cadeia. Era só isso, liberdade e prisão. A gente não tinha noção de que a gente é livre sempre, que quem nos aprisiona somos nós mesmos, não é ninguém.
não é Deus, que Deus que a gente atribuía essa responsabilidade é o Pai de amor. Então, são noções que a gente está, nosso coração começa, o coração e a mente, a aceitar um pouco isso agora, que estamos prestes a entrar num período de regeneração. Você vê como a gente caminha devagar, né? Como as coisas nossas mesmas, assim, que a gente agrega coisas boas em nós, demora, porque somos seres ainda em construção. Então, a gente agregar coisas boas em nós é uma novidade, porque é uma competitividade tão grande, quem é melhor do que quem, aquele que faz isso ganha mais, aparece mais, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, você entender Jesus como um mestre e olhar para ele e dizer, puxa, eu quero ser como aquele cara, primeira coisa, né? Que até o Chico dizia que era a coisa mais difícil no mundo, que ele era, que a gente tenta ser, que é humilde. Você é humilde? Então, são construções assim, de passo a passo, para que a gente possa realmente, em alguma encarnação agora posterior, porque já falamos sobre isso, antigamente a gente nem falava, né? A gente só estava, ou não é, ter ou não ter, ter, não era. Agora a gente já coloca o ser, né? Eu quero ser melhor, eu quero me sentir melhor. Então, essa reconstrução é que faz a gente poder parar numa quinta-feira à noite, assim, para conversar sobre nós como pessoas, cada um aqui, cada um nas nuvens, né? Como a gente se posiciona diante de toda essa beleza, essa grandeza que Jesus colocou aos nossos olhos, entendendo que somos imortais e, portanto, estamos vivendo apenas um períodozinho, que não vai ser assim, o definitivo. Entendi agora, e agora vou me completar, e agora já sou um homem de bem. A gente ainda tem que ter essa paciência e humildade de dizer assim, puxa vida, deixa eu correr para agregar alguns conceitos e isso fazer toda a diferença nas próximas. Né? É tão interessante isso, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter pressa para conhecer, para saber, sim, e ter mais pressa ainda para ir marcando isso, né, no nosso mundo íntimo, no nosso cerne espiritual, para que isso vá avante, né? É o que a gente deixa, que chamava aquele destino, que somos levados pelo destino, não. É levar o destino nas minhas mãos. Eu me coloco agora onde eu quero me colocar e onde seja proveitoso para mim. Esse será o meu destino. Né? Por isso que Jesus questionava, onde está o teu tesouro? Ali vai estar o teu coração. Coloque o teu coração onde você achar que seja bom para você. Né? Nossa, eu achei tão legal que você trouxe, Mar, e acho que aqui complementa um pouco o que Claudinha trouxe, que eu vou ler aqui. Ó. Esse planejamento requer de nós um autoconhecimento. Muitas vezes temos medo de olhar para a nossa própria direção e ver o que realmente somos. Então, aceitar que devemos mudar. E aí, acho que isso daí, para mim, é um fechamento do quanto nós estamos ainda tão distantes da humildade, né? Então, assim, a partir do momento que a gente aprende, que a gente reconhece que nós somos aprendizes, eu acho que isso é o legal da história. Porque, às vezes, a Lina colocou uma coisa que eu achei tão bacana, né? Então, às vezes, a gente até se equivoca com material didático, né? Então, assim, o que é uma atividade, você pensa que é leitura de lazer, o que é leitura de lazer, você acha que é homework, né? Então, assim, nós estamos equivocados até aí. Mas quando a gente se coloca no papel de aprendiz da vida, eu acho que a humildade vem automaticamente. E aí eu vejo muitos exemplos das crianças quando elas querem aprender alguma coisa. Ela não tem vergonha se o outro sabe menos, se o outro sabe mais. E se ela não conseguiu, ela chora, ela tenta de novo, ela briga, mas ela é autêntica na sua proposta em querer conhecer, né? E aí tem um ponto que a Má trouxe, que eu também quero trazer essa fala da Má muito legal, que assim, a gente tem que ter pressa no sentido de buscar esses aprendizados para a gente,
Mas a gente também não pode muito acelerar esse aprendizado, porque cada um tem um tempo, a gente precisa respeitar o nosso tempo. Então, como eu leio o que a Marisa traz, a gente tem que estar muito atento às propostas de aprendizagem, não se negar a passar pelas experiências e ter a humildade de entender o que ela está trazendo para nós. Só que muitas vezes a gente passa pelas experiências e a gente, daqui a pouco, está passando de novo pela mesma experiência. De novo pela mesma experiência. Vai assim, meu Deus do céu, o que será que Deus quer de mim? Que você aprenda. Só isso. Né? Porque muitas vezes a gente fica tão no ímpeto de querer passar, e a gente não degusta cada fase daquele aprendizado. E se você não degustar, se você não viver, você não vai apreender. E se a gente sabe que a natureza não dá os saltos, ela é sutil na sua evolução, nós também somos. Por isso que a gente tem que estar muito ávido e incansável no sentido de buscar cada vez mais aprender com aquelas informações, aprender com aquelas experiências. E muitas vezes, com a experiência, o que a gente faz? Já fica bravo, já fica danado da vida. Por que isso está acontecendo de novo? O que Deus está querendo me mostrar? Não tem que mostrar para mim, tem que mostrar para ele aquele traste que devia aprender, e não eu, porque eu já aprendi. Ou muitas vezes, quando a gente está lá assistindo aquela palestra que está encaixadinha, você está ouvindo, mas você olha aquela palestra, ela encaixa diretamente para o teu chefe, não para você. Ela se encaixa para o teu marido, para o teu filho, mas para você não. E aí é que eu percebo que falta na gente essa posição de aprendiz. É a gente se colocar nessa posição e dizer, vamos lá, vamos ver o que tem aí para mim. Se eu estou aqui, porque deve ter alguma coisa que eu possa aprender. E a partir do momento que você cria esse espaço de aprendizagem, aí você vai ver que aos poucos você vai começar a mudar a sua percepção, da sua percepção ao seu entendimento, o seu entendimento ao seu pensamento, o seu pensamento ao seu sentimento. E aí você vai ver que as coisas vão fazendo sentido. E até mesmo algumas coisas a gente vai conseguir fazer, nem todas a gente vai conseguir fazer. Mas o importante é a gente não se colocar numa posição à margem do aprendizado. É se colocar aqui, vamos lá. Eu estou aqui na chuva, eu vou me molhar. E vamos ver o que eu consigo fazer aqui de bom desse caldo. Tudo não vamos conseguir fazer. Mas o pouco que a gente já vai aprender, gente, da base zerada que a gente tem, já é muita coisa, né? Com certeza, com certeza. E aí, vamos passar para os adversários? Vamos lá, bora passar para os adversários. Que o texto, ele fala, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho. Acho que falamos sobre o caminho, começar a falar um pouco sobre esse adversário. Porque quando a gente lê o texto assim, a primeira vez, a primeira ideia que vem é uma pessoa que é considerada nosso adversário, o quê? Está do outro lado do jogo, está numa posição contrária à minha, o inimigo, né? É uma pessoa que ou eu fiz mal, ou me fez mal, alguém com quem exista um sentimento de vingança, mas que se junta também com o sentimento de culpa em mim, ou vice-versa. Mas essa acho que é a primeira leitura, assim, quando nós fazemos, que realmente a gente vê isso. Mas acho que é importante a gente ver também que nós estudamos aqui no Espiritismo que tudo começa conosco, né? Nós somos a causa de nós mesmos. Então, muitas vezes o que o outro nos mostra é aquilo que nós temos dentro de nós. Então, esse adversário não está só lá fora, ele está dentro de nós também, né? E ter esse autoconhecimento, esse trabalho de autoconhecimento, como a Cláudia falou, para entender isso e perceber onde é que eu estou agindo de forma que é contrária a mim mesmo, né? Ao contrário daquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu quero ser, como diz Marisa. Hoje eu quero ser melhor, mas o que é que está me impedindo de conseguir isso?
quais são os meus lados? Ela já comentou, a falta de humildade, né? Mas tantos outros, que a falta de humildade que vem, aí vem o orgulho, vem a cobiça, vem a soberba, vem, né? Vem o egoísmo, tudo isso são coisas que nós estamos tentando trabalhar em nós, e muitas vezes isso se apresenta um adversário fora. Né? Às vezes se apresenta, como diz a Sandra, às vezes é o marido, às vezes é o chefe que está precisando assistir essa palestra, mas quem está aqui sou eu, quem está assistindo sou eu, ela veio para mim, então é algo em mim que necessita. O que é que eu estou gerando, qual é esse pensamento que eu estou gerando em mim, que está atraindo essa corrente contra, né? Às vezes um espírito que se aproxima, às vezes uma questão de obsessão, mas também nós sabemos que somos nós que iniciamos esse processo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, acho que ver todas essas possibilidades vai nos trazendo sempre para dentro de nós, mais para dentro de nós. E vamos nos permitindo perceber essas nuances, essas possibilidades que vão nos abrindo os olhos. Né? Nós vamos, afinal de contas, para poder mudar alguma coisa em nós temos que aceitar que temos, como diz a Claudinha mesmo disse isso. Enquanto está tudo lá embaixo do tapete, eu nem sei, eu ignoro, nem sei que eu tenho isso, vai ficar ali escondido até que a coisa, né, seja tamanha que chega de uma forma extremamente dolorosa. A vida nos traz de uma forma extremamente dolorosa para dizer, ó, tá precisando limpar ali, vem aquele facho de luz que levanta, vem aquela ventania que levanta o tapete e traz tudo para cima. Então, é melhor que a gente faça esse processo, inicie esse processo nós mesmos, com amor, com carinho, com o entendimento de que isso está acontecendo conosco, que vamos fazer um processo muito menos doloroso, não é? É bacana isso, né? Estou gostando dessa caminhada, porque enquanto estamos no caminho, a gente elegeu um guia, um modelo, uma pessoa que nos mostrou como é quando você se completa, né? Você está mais completo, você vai ficar assim, puxa vida, muito bom. Mas isso não tira a gente do caminho, é tão interessante, né? O pai é tanto amor que tem e aposta em tanto nas suas criaturas, que nós estamos no caminho desde sempre, desde que éramos só um princípio, né, inteligente lá atrás, já estávamos a caminho. Então, como já estamos nessa parte do caminho com alguma consciência, então já nos veio isso, nos veio o modelo, né? Nos vem um roteiro e nos vem as possibilidades. E uma delas é essa, é a consciência da imortalidade, e a outra, de que somos aprendizes, ou seja, baixe a bola, porque não adianta querer ser alguma coisa que você ainda não é, que você não mantém. É interessante isso, né? Como aprendiz, você se permite errar, você se perdoa. Então, você já faz as pazes com esse adversário orgulhoso que não está fora de você, não é aquele que compete com você como aprendiz. É o grandão que está dentro querendo parecer o melhor. Então, quando você se permite errar e reconhecer isso, puxa vida, eu pensei que eu soubesse disso, eu pensei que sabia falar daquilo, eu pensei que eu compreendi determinada coisa, mas não compreendi. Deixa eu voltar lá, deixa eu perguntar a alguém. Ou então eu me coloquei numa posição para alguém e vou lá pedir desculpas. E vou lá dizer que não era isso que eu queria dizer. Mas, normalmente, a gente vive sempre oscilando, como Lina disse, porque não temos ainda esse autoconhecimento completo, ainda são muitos adversários internos que nos povoam, né? E que estão aí a todo vapor. Porque aqueles que a gente está tentando construir longas dores, né? A botar os ouvidos perto da boca todos os dias para ver se amacia aquele outro, porque a gente sempre que fala em amar os adversários, a gente está pensando sempre que é alguém que está lá fora, e não é. Esses que estão dentro são os que mais nos atormentam.
Jesus tinha capacidade de nos amar como nos amava, porque os adversários dele já não existiam. Então, o que povoava o mundo íntimo dele eram sentimentos muito nobres. Então, quando ele nos via chutando o pau da barraca, ele devia dar aquele sorrisinho interno de assim, puxa, eu também já fiz aquilo dessa mesma maneira, puxa, que beleza, né? E agora eles estão no caminho de perceber isso, e daqui a pouco vão estar fazendo menos dando menos pedradas, né? Vão jogar mais flores do que pedras. Então, imagine a gente domar esse gigante, sabe, dentro interno que a gente tem, se até pouco tempo ouvindo sobre, né, o valor do autoconhecimento, a gente ainda fica, será mesmo que eu quero mergulhar nesse poço tão profundo? Por isso que o Pai é tão amoroso, que nos deu a imortalidade e as encarnações aí, para que a gente possa ir à medida do que aguenta, que também não adianta não suportar tudo e começar a nos sabotar, porque a gente faz isso, a gente é tão inteligente que a gente diz assim, não, eu posso fingir ser assim, uma pessoa tão boa, falar assim mansinho e não sei o quê, agora vai ver lá em casa, a hora que o pau quebra, né? E a gente sabe disso. Então, é muito gostoso, né? Por isso que a gente precisa ter, como aprendizes que nos reconhecemos, pelo menos assim, né? Quando estamos no grupo, né? Somos aprendizes. E a gente fazer isso e achar-se muito bom. Por isso que eu agradeço demais, todas as vezes que a gente se reúne assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos dá e pela oportunidade que nós nos damos, que a gente podia correr disso. Que nada. Eu vou chegar lá e vou dizer assim, eu era assim, mas agora não sou. Vou falar de mim, porque aí vai ser ótimo, né? Para encher o ego. E não é, como você já disse, estamos todos na mesma linha. Estamos todos caminhando juntos. Agora, lógico, em bando, a gente se apoia. Nossa, e como? Olha só que mais, a Claudinha hoje está que tá, olha só que coisa bacana que ela trouxe aqui novamente. Eu vou pegar esse gancho dela, que bom que temos essa oportunidade constante, dada por Deus, de aprender e de corrigir nossos erros, que muitas vezes ocorrem por falta desse conhecimento real. Deus é todo amor. Eu concordo com a Claudinha e eu vou, se ela me permitir, adicionar mais um ponto. Às vezes, a gente tem falta desse conhecimento e, às vezes, nós precisamos aperfeiçoar outros conhecimentos. Porque conhecimento, ele tem escalas. Existe uma escala, que é uma escala de conhecimento, chamada taxonomia de Bloom. É uma taxonomia. Então, à medida que um conhecimento, para que ele se torne tácito, ou seja, que é o automático em nós, ele primeiro começou lá no rudimentar. Ele começou primeiro na informação. Então, assim, eu sempre faço esse paralelo, né? Quando você começou a escovar os dentes, era uma coisa terrível, porque você mal sabia pegar a escova. E hoje, escovar os dentes para você é algo muito natural. Mas não aconteceu quando você tinha 9 meses ou 1 ano de idade. Aconteceu ao longo de um caminho. E eu acho que é isso que é essa proposta. E aí, quando a gente fala do reconciliar com os nossos adversários, e a Aline e a Marisa colocaram o que eu acredito também, assim, primeiro a gente precisa entender, ampliar esse escopo de adversário. Então, a gente sempre olha o adversário como aquele que está aqui ao meu lado, aquele que está acima ou abaixo de mim ou ao meu lado. E, às vezes, ele está dentro da gente. Mas eu também percebo que esse mesmo adversário, para que eu possa, na verdade, reparar com ele, porque a ideia é o seguinte, o adversário ele vem para quê? Né? Muitas vezes é para mostrar para a gente que a gente precisa atender algumas competências que ainda a gente não está sabendo fazer isso. Talvez esses adversários ele vêm para despontar alguns sentimentos que a gente acha que a gente tem ele meio que sob controle e a gente não tem. E é muito importante a gente olhar todos os nossos sentimentos
e olhar todos os nossos adversários com muito respeito, porque todos eles, invariavelmente, todos eles, os internos e os externos, eles nos trazem até o momento que estamos hoje. Então, graças a ele que nós também estamos aqui tentando buscar nos enxergar. É graças a eles que muitas vezes eu sempre falo para o meu marido, graças a Deus que eu tenho você, porque você sempre me dá a oportunidade de eu querer me espiritualizar, porque senão eu matava o meu marido, entendeu? Então, ele me dá essa oportunidade de eu me espiritualizar, entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente sente, a gente tem que olhar para eles com muito respeito, porque todos eles estão nos dando um recado. E muitas vezes a gente só fica prestando atenção, sabe o quê? Na alegoria, na picuinha, naquilo que te deixou com sangue fervendo, naquilo que te tirou, mas você esquece que talvez ali tem uma lição que você precisa aprender. Então, eu estou aprendendo a não dar muita importância para a alegoria, e sim para a essência, né? O porquê que isso me incomodou? Aonde é que está isso aqui em mim? Aí sim, eu começo a entender que esta é uma reparação que eu posso fazer com os meus adversários. A partir do momento que começa em mim o desejo de eu olhar para isso e não me permitir ser afetada por aquela circunstância, eu já começo a criar formas de reparação com esse adversário. Que é bem como a Lina falou, tudo acontece primeiro em nós. Começa conosco e vai terminar conosco. E a reconciliação? Chegou a hora de reconciliar. Descobrimos os nossos adversários, agora temos que começar a trabalhar na reconciliação. Perfeito. Porque uma coisa, eu acho que quando Jesus nos dizia isso, reconcilia-te o mais depressa possível. E assim, acho que os outros, claro, isso sem sombra de dúvida. Nós não vamos, a humanidade vai chegar um dia que ela vai se ver como uma família, não vai ser mais aquele desconhecido, ou aquele, né, o inimigo que está no outro país, ou o inimigo que está numa outra situação. Nós vamos ter essa noção nós vamos conseguir chegar a amar a um ponto em que nós vamos nos ver como sendo uma grande família. A gente já consegue fazer isso no centro, né? Isso vai um dia vai se expandir. E acho que numa das lições do Humberto de Campos no Boa Nova, em que Jesus diz assim, no momento em que você olhar nos olhos do outro e você perceber nele um irmão, todas as diferenças não vão mais importar. Né? Vocês vão estar juntos, vocês vão ter amor um pelo outro, e naturalmente vocês vão respeitar o ponto de vista um do outro. Não vai ter mais por que lutar contra, não tem mais inimizade, não tem mais motivo para inimizade. Eu acho que e quanto mais tempo a gente leva nas diferenças, a gente falou um tempo atrás sobre o equilíbrio, as balanças, né? A gente imagina a balança com os dois pratos, e você coloca de um lado os problemas, do outro lado a solução. E você só fica foco nos problemas. É lógico que a balança vai sempre estar pendente para o lado mais difícil, né? Você vai sempre ver mais problemas. Enquanto que se você focar na solução, você vai cada vez melhorar todo esse outro lado, balancear o outro lado, conseguir um equilíbrio. E acho que essa reconciliação, quando a gente começa a fazer com o outro, você começa também a fazer dentro de si mesmo, né? Acho que é mais fácil quando a gente sabe que pisou na bola com alguém, você vai lá pedir desculpa, ou se alguém fez alguma coisa contra você, você abre teu coração e fala assim, tá bom, vou deixar passar e vamos, a nossa amizade vale mais do que isso. Mas quando você faz isso, eu acho que também você começa a olhar os seus adversários, primeiro com esse olhar de, como Sânia disse,
Isso está me ensinando alguma coisa. O que é que eu tenho que aprender com isso? Segundo, que eu aceito a sua existência e o que é que eu posso fazer para melhorar esse nosso relacionamento aqui, né? Então você não vai mais ser um adversário, mas você vai estar sendo uma pessoa, uma parte minha que vai me ajudar a crescer. E como é que você vai fazer isso? Trazendo isso para a luz, trazendo essa parte que briga tanto comigo, mas se eu entender que isso me faz crescer, me faz uma pessoa melhor e que me traz melhores condições de ser, então eu passo a aceitar isso como parte da vida e já deixa de ser adversário, né? Deixa de ser algo ruim na minha vida, mas passa a ser algo que me otimiza ou promove alguma coisa que melhora em mim. Então, isso aí já vai ter mudado, só de mudar o ponto de vista de como eu olho essa situação, esse lado meu, já deixa de ser adversário, já começa um trabalho de reconciliação. E eu acho que também a gente precisa pensar nesse depressa. Por que ele fala depressa? Né? Porque o tempo, se a gente for pensar, a gente estava estudando ontem junto, e acho que o Humberto comentou, uma oportunidade perdida, ela nunca volta da mesma forma. Né? Não é que Deus vai negar ou voltas e voltas e mil e outras oportunidades, sempre vamos ter oportunidades, mas naquelas condições, com as pessoas com quem você já conhece, com pessoas com quem você já tem um certo amor, certo conhecimento, né? Como ele deu exemplo de um aluno que repete de ano. Os colegas já não são mais os mesmos, o professor pode não ser o mesmo, as condições podem ser muito mais difíceis nessa segunda oportunidade. Então, esse tempo que nós temos, que é o mesmo para todos, que é esse dia que nós temos, que é cada encarnação que nós temos, cada um com o seu tempo de encarnação. Não estou dizendo que todo mundo vai ter os mesmos anos, nada disso, mas o tempo de um dia que a gente tem é o mesmo para todos. O que nós estamos fazendo com ele é que vai variar, é o que vai dar essa qualidade de o que estamos fazendo com o nosso planejamento, com a prática, né, de colocar em prática. E acho que tudo isso temos que levar em consideração, né? A voz acabou aqui. Lembrei de mim quando eu estava assim naquelas semanas, era menina. Mas é tão interessante porque eu também vejo esse reconciliai-vos depressa enquanto estáis a caminho, né? Nada como estar no caminho. A gente vê isso no primeiro laboratório, que é o da família, né? Onde estamos mais próximos uns dos outros, né? A gente vê famílias desenlaçadas pela inimizade, né? E ficam, às vezes, o resto da vida sem se falar, por causa de problemas materiais. Então, a gente vê muitas oportunidades perdidas, né? De você, no mesmo momento, poder reconciliar, né? E as pessoas não se reconciliam nem com seus próprios adversários, nem com aqueles que se degladiam externamente. Então, eu também acho, Lina, que é desse jeito. Quando você começa a se reconciliar com os seus adversários, ou seja, buscar o seu autoconhecimento, o seu melhoramento emocional, o seu melhoramento interno, imediatamente a gente cai no outra parte da caminhada, que é servir ao outro, amar o outro, perdoar o outro. Então, não tem jeito de você fazer qualquer mudança, como aprendiz que você fique esperando, não. Eu vou conservar aqui o adversário para, num momento que houver um confronto, a gente vai se degladiar e se perdoar. Não precisa isso. Você pode, cada um, se recompor na sua caminhada, no seu modo de ser, de sentir a vida como um todo, e daí, os momentos em que haja
embate, alguma coisa, principalmente familiar, né? Como Sandra citou, com o marido, com alguém, você está na posição. Acho que é para isso que a família vem, como esse laboratório mais próximo, para a gente ter que ali aparar as arestas, porque não vai adiantar todo mundo botar suas garras para fora, porque a gente vai se bater. Vai ser um embate, aí cada um vai para um canto, esperar uma outra oportunidade de haver um reencontro mais próximo. Então, se a gente treinar isso, né, durante a convivência familiar, lembrando até das pessoas, deixei no Brasil, puxa, deixei fulano sem a gente se falar, a gente teve uma desavença antes de eu me mudar, qualquer coisa assim, a gente começar a sentir em relação a essas pessoas mais próximas esse movimento da fraternidade, da irmandade, não é do amor, do apaixonado por fulano, você pode saber dos defeitos, não admirar os defeitos, mas saber que você também não tem a perfeição. O outro também vai precisar lhe ver com uma energia diferente, uma energia mais positiva. Então, eu acho que essas tentativas é uma coisa, uma decisão muito pessoal. É alguma coisa entre você e os seus adversários. E à medida que você se recompõe, faz as pazes com você mesmo, o modo de sentir o outro é completamente diferente. Então, o outro que talvez tenha alguma coisa que você tinha parecido e haver um confronto, não vai haver mais confronto. Porque um já não sente com tanta intensidade aquilo que o outro ainda está sentindo. Pelo contrário, a sua vibração sobre aquela pessoa vai começar a modificar, sem precisar, às vezes, palavras, sem precisar embate, sem precisar nada. Simplesmente quando chega assim numa nova oportunidade reencarnatória, se houver afastamento, vai se ver que não tem nada. Não tem nada em termos de sentimento, de dureza de coração, né? Então, a gente faz isso na família, por que não daria certo fora, né? Com as pessoas que estão indiretamente ligadas a você na encarnação. Então, acho que essa reconciliação rápida tem que ser com você mesmo. Isso a gente viu com Paulo de Tarso, com Pedro, quando negou Jesus. Ele não precisou ir lá, Jesus, me desculpa, um olhar de Jesus para ele, e ele para Jesus, agradecendo a fraternidade, agradecendo aquelas vibrações de amor, recompôs ele foi ser outro homem. Paulo de Tarso tira a vida indiretamente, tira a vida de Estevão, perde Abigail, depois de tanta coisa que ele diz, eu que provoquei isso tudo, mas nada é provocado de um lado só, tudo tem uma razão de ser, ele renasce das cinzas com a outra competência. Então, às vezes, Estevão não trocou duas palavras com ele, não fui eu, foi você, nada, não houve nenhuma discussão, foi um sentimento próximo do outro. Um era pedra, o outro era luz. A pedra queria abafar a luz. Achou que abafou porque mandou matar. Mas a luz não apaga. A luz, pelo contrário, quanto mais ele abatia, ele queria exterminar Estevão, mais Estevão iluminava ele. Então, quer dizer, um negócio que não tem como medir forças. Não tem. Você vê que a gente crucificou Jesus e ele lá, olhando para a gente, ainda pedindo, não, peraí, ajeita aí o pessoal. Quer dizer, a luz vai ser sempre luz. Uma vez que iluminou, acabou-se. A gente pode continuar dando murro em ponta de faca, mas acho que o que Deus olha para a gente diz assim, é só uma questão de tempo. Já está todo mundo molinho. Né? Nossa, eu vou pegar essa fala aqui da Má, que eu achei show de bola, e vamos entrar, eu acho que esse vai ser o nosso último tópico, que ele fala do Ministério da Justiça, né? Então ele fala, se reconcilia o mais rápido que você pode, para que você não tenha um juiz e que esse juiz te leve para o Ministério da Justiça. Que eu até abri falando isso, o que é essa justiça, que eu já fiquei com medo dela. E aí, ao longo que a gente vai estudando, e aí eu vou pegar o exemplo de Paulo e Estevão, teve um período de tanta tormenta de Saulo, né? Porque ele se incomodava de uma forma tão visceral quando ele via o Estevão impassível diante da sua crença.
quando ele via as pessoas naquela crença absoluta, naquela certeza, né? E à medida que ele foi cristalizando isso, que ele não queria abrir mão, olha quantos sentimentos de perda ele teve. Ele teve que ir lá embaixo, ele teve que ir lá, como diz uma amiga minha que está aqui assistindo, que é a Paty, chapiscar a cara na parede bastante, entendeu? Chapiscou, lambuzou. E aí, assim, ele precisou tirar as escamas. Isso é a justiça divina, né? Aonde você mesmo se propõe a olhar e a reparar aquilo que naquele momento você estava vendo de forma equivocada. Então, muitas vezes a gente olha a justiça divina, ou o ministério da justiça, como algo fora, como algo que alguém vai lá e vai me punir, vai me castigar. Mas você é o médico e o paciente. Você é o dono da tua própria história. Então, o próprio exemplo, né, de Judas. Então, assim, quando Judas viu tudo aquilo que ele fez, ele não aguentou e ele se auto-aprisionou. E Jesus está dizendo, peraí, não é assim não. Promove de uma forma diferente. Repara de uma outra maneira. Mas sempre repara construindo algo de melhor. E aí a gente tem um exemplo novamente de Saulo, na proposta de Paulo, que ele se reergueu dele mesmo. Essa que é a grande sacada, né? A Claudinha até colocou aqui, difícil, Sandra. É muito difícil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele falou que era possível. Era possível. Então, o que a gente só precisa é aprender a se reerguer de nós mesmos, né? Eu não sei mais quanto tempo a gente tem, mas eu acho que a Lina precisa falar. Eu acho que a gente tem mais 5 minutos. Ai, gente, desculpa, minha voz aqui falou assim, é hora de passar. Mas só para as minhas considerações finais aqui com essa questão da justiça. Tem uma passagem na Evolução em Dois Mundos em que ele diz assim, que na Terra, cada povo tem o seu código penal apropriado aos seus usos e costumes, mas que no universo, como um reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, que a Sandra falou, né? Com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima pena. Então, isso acho que é como eu vejo assim, Deus é esse 100% amor, 100% justiça, 100% misericórdia. Enquanto nós estivermos fazendo algumas escolhas enganosas, deliberadamente, sabendo que estamos fazendo algo incorreto, nós vamos ter que, ou no momento que a gente souber que fez algo incorreto, tiver consciência disso, nós vamos ter esse desejo inato em nós de querer voltar e reparar. Enquanto estivermos fazendo tudo de bom que a gente pode, o máximo de bem que a gente pode, servindo o máximo que a gente pode, nós vamos ser tratados como... não existe pena para isso, né? Se você já está fazendo tudo que você pode de bem para reparar o que você tirou do lugar, ou colocar de volta o que você tirou do lugar, ninguém vai ser punido por isso. E existe essa misericórdia divina que você às vezes diz, para eu aprender a não fazer mais isso, eu quero, na próxima encarnação, passar por tais problemas. São as nossas cadeias, né? as nossas prisões conosco mesmo. Enquanto a gente começa a fazer algo de bem, e algo de servir, no momento em que a gente teria que passar por essa situação, vem a misericórdia divina e diz, não, você já está no caminho de reparar isso de uma forma muito mais proveitosa. Então, acho que
esses ensinamentos de André Luiz e de Emmanuel também complementar isso, são, assim, sem um valor, assim, inestimável. Se a gente conseguir levar isso das lições do Espiritismo, já estaremos, assim, anos-luz na frente do que a gente estava antes. Minhas considerações finais também, deixar para a Sandra aí, né? Finalizar. Eu também acho que é por aí, sabe? A misericórdia infinita, o amor, a justiça, é uma justiça de amor, não é uma justiça de penalizar, né? De corrigir através das penas, como a gente faz com os nossos caídos, não. Está longe de ser isso. Realmente o processo educativo, sempre é o processo educativo. Por mais deficiência na matéria que a gente tenha, por mais problemas no corpo que habitamos tenha, é sempre visando esse processo de amor, esse processo de educação do espírito. Então, a gente tem que ter isso em mente para poder tentar fazer isso. Eu acho que é um caminho, começar a fazer isso como um serviço ao nosso próximo, que não é ao nosso próximo, a gente faz isso a serviço próprio, a princípio. É ter essa mesma compaixão, essa mesma empatia, ver o outro cair, errar, detonar, esbravejar, apedrejar e dizer ali ele está num processo que eu já estive, já que não faço mais isso, mas já estive naquele lugar. E se hoje estou nesse lugar, alguém se compadeceu de mim, me estendeu a mão no caminho, no processo encarnatório. Não foi Deus, não foi Jesus, foi um irmão no processo encarnatório, se compadeceu da minha pequenez e me reergueu e me ensinou, me levou a algum entendimento. Então, isso a gente tem que saber que existe esse débito nosso e para com todos aqueles que estão no nosso caminho desde o momento de hoje. Todos que cruzam o nosso caminho, aprendizes como somos nós, estamos trocando essas forças, às vezes sem nem sentir. É um abraço, é um cumprimento, é um não, você está certo, não foi assim não. Ai, fui eu, perdão. Coisas assim que a gente acha que são banais, que a gente faz porque, ai não, eu achei bom, poxa, fulano está passando aquilo, mas não é tão assim não. A gente vai pouco a pouco. Eu acho que esse caminhar com Jesus nessa encarnação que a gente escolheu fazer, tendo ele como modelo tão de perto e sempre envolvendo ele nos nossos trabalhos, na nossa vida, leva a gente a olhar os acontecimentos de cada dia sem aquele rigor absoluto, sem aquele julgamento, sabe, muito arbitrário, muito radical de querer, naquela hora, ser o dono da verdade, querer julgar, né? Quem vive, quem morre. Então, a gente parece que vai caminhando na encarnação cada vez mais devagar, porque começa também a se tratar um pouquinho melhor, se desculpando quando pisa na bola, né? Se retratando com si próprio. Esse é o processo mais fácil de autoconhecimento. Não tem outro que a gente faça numa encarnação que faça e perceba todas as fragilidades e consiga estruturar tudo. Numa encarnação não dá, mas dá para a gente ir, à medida que os acontecimentos vão ocorrendo, a gente ir tentando marcar no mundo íntimo alguma coisa que na próxima experiência, naquela mesma encarnação, a gente tenha uma atitude mais positiva em relação à vida, a sua própria e a vida do todo, porque se você se retrata consigo mesmo, você vai ser diferente, não tem jeito de você continuar reagindo aos problemas da mesma maneira. Né? Quando a gente passa a vida como Gabriela, que não muda, não faz, não acontece, vai morrer daqui. Não, eu sou assim porque eu sou, eu já nasci desse jeito, não adianta que eu não mudo. E isso dá vontade assim, da pessoa de se encarnar naquela hora para dar tempo de renovar logo e voltar de outro jeito, né?
Se pudesse voltar para trás, voltava assim um gatinho, um cachorrinho, uma coisinha assim, né? Mas como a gente não pode regredir, então tem coisas que saem ainda da nossa boca, assim, de uma forma parecendo que é espontânea, que a gente tem que, na hora, atinar. Por que eu estou dizendo isso? Não, eu não vou mudar. Minha opinião é essa, eu não mudo. Todas as vezes que isso ocorrer, pode ser dentro do banheiro em casa, você consigo mesmo olhando alguma coisa, alguém que lhe mandou um bilhetinho, alguma coisa no telefone, você já responder, como se estivesse respondendo a pessoa, ouça, que aí você vai logo ver assim, puxa, por que eu estou respondendo assim, se eu não estou respondendo a pessoa que me perguntou? Por que eu não tenho coragem de dizer essas palavras à pessoa que está me inquirindo? Né? Aí a gente já vê logo que tem uma máscara aí que esconde alguma coisa ou alguém que precisa de leveza, precisa de paciência consigo mesmo. Aí a gente vai vendo assim, o doente mesmo que a gente tem que cuidar somos nós. Cada um vai cuidar de si. A gente não pode resolver o problema de todo mundo. Por mais que você ame o outro, você não vai tornar ele uma pessoa que você quer, que você acha melhor, que você acha que ele vai ser mais feliz. E o outro diz assim, mas não quero, não. Não viu o Sandra aí falando negócio de marido? Mas é por isso que o oratório ajuda bastante, né? A gente. Então, era isso, acho que a gente tem que ter isso, é paciência, mas tem que todos os dias tentar, toda hora, todo segundo, se observar, se observar, se observar. Se a gente começar a se observar, a gente não perde tempo julgando os outros, nem julgando a si próprio, só se observando para poder sair dessa encarnação e dizer assim, puxa vida, olha para aí, ó, eu consegui controlar meus ímpetos nessa e nessa ocasião. Eu vou chegar no mundo espiritual com esse lucro. Olha, aqueles 2 momentos, menina, eu fui fantástica.